Paulo, perante Festo, apela para César. Festo, Pórcio Festo, governador e juiz no mesmo tempo. Ele fazia as duas funções ao mesmo tempo. César, Nero, imperador romano. Tendo, pois, Festo, Pórcio Festo, governador e juiz no mesmo tempo. Ele fazia as duas funções ao mesmo tempo. Assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia. Cesareia, cidade portuária, hoje em dia dividida entre Tel Aviv e Haifa, em Israel, para Jerusalém, uma cidade da Judéia onde os judeus viviam. E logo os principais sacerdotes, líderes religiosos do judaísmo e os maiorais dos judeus da religião judaica. Gente rica, gente importante, que eles estão sempre metidos na política. Ali é governador, é juiz, é policial, é militar, entende? Eles se disseminam por dentro da máquina pública porque eles usam os templos religiosos e eles usam os fiéis deles para apoiar aqueles que eles querem para a máquina pública, a votar naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles se disseminam por dentro da máquina pública e usam o poder da máquina pública para perseguir aqueles que eles querem, matar aqueles que eles querem. Aí eles ganham mais dinheiro, aí eles ganham poder, os militares, os juízes e tudo que eles precisam para fazer o mal, entende? O judaísmo, ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Lhe apresentaram queixa contra Paulo, o apóstolo Paulo. Ele solicitavam a morte dele, entende? Porque eles são temente a Deus, entende? Um Deus muito bom, que só faz coisas boas, e eles são temente a Deus e só fazem coisas boas. Aí eles têm que matar aqueles que não acreditam do jeito que eles querem em Deus. Pedindo como favor de ter colocado ele no poder em detrimento de Paulo, o apóstolo Paulo, a entrega do apóstolo Paulo para ser morto, que o mandasse vir a Jerusalém, uma cidade da Judéia onde os judeus viviam, armando eles cilada para o matarem na estrada, porque eles são temente a Deus, entende? Eles fazem coisas boas, um Deus muito bom que só faz coisas boas, aí eles têm que matar os outros que não acreditam em Deus, entende? Festo, Pórcio Festo, governador e juiz no mesmo tempo. Ele fazia as duas funções ao mesmo tempo. Porém, respondeu: achar-se Paulo, o apóstolo Paulo, detido em Cesareia. Cesareia, uma cidade portuária dividida hoje em dia entre Tel Aviv e Haifa, em Israel, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo, e havendo contra este homem, que é o apóstolo Paulo, qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. Cesareia, uma cidade portuária dividida hoje em dia entre Tel Aviv e Haifa, Israel. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo, o apóstolo Paulo, fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus
da religião judaica, que eles são pessoas boas, temente a Deus, um Deus muito bom, que só faz coisas boas, e eles são temente a Deus, que só fazem coisas boas, aí eles têm que matar e prejudicar aqueles que não acreditam em Deus, que haviam descido de Jerusalém, uma cidade que pertence à Judéia, onde os judeus viviam, trazendo muitas e graves acusações contra ele, contra o apóstolo Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, o apóstolo Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei judaica. Até que fez, porque ele ia lá dentro das igrejas deles divulgar o cristianismo, o espiritismo cristão, dentro das igrejas judaicas que desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, porque ele segue o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu, eles ficam só ali e desprezam as outras religiões e tudo que envolve elas, entende? E o judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Dos judeus, da igreja do judaísmo, nem contra o templo judaico, nem contra César. César, Nero, imperador romano. Então, Festo, Pórcio Festo, governador e juiz no mesmo tempo. Ele fazia as duas funções ao mesmo tempo, querendo assegurar o apoio dos judeus para deixar ele no cargo, entende? Respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém, uma cidade que pertence à Judéia, onde os judeus vivem, e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo, o apóstolo Paulo: estou perante o tribunal de César, César, Nero, imperador romano. Aqui, mais ou menos, ele está sobre o Supremo Tribunal, entende? Naquela época, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, contra a religião judaica. De fato, ele fez porque ele estava divulgando o cristianismo dentro do judaísmo, entende? Ele fez coisas erradas. Ele podia muito bem divulgar o que ele queria num pátio baldio, onde ninguém fosse incomodar. Ele ia lá provocar os outros, como Jesus também fez isso. Como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pôde entregar-me a eles, porque ele viu que esse Pórcio Festo, governador e juiz no mesmo tempo, ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo, ele queria agradar a religião judaica, porque eles que colocaram ele lá no posto, entende? Para trabalhar. Apelo para César, Nero, imperador romano. Então, Festo, Pórcio Festo, governador e juiz no mesmo tempo. Ele fazia as duas funções no mesmo tempo. Tendo falado com o conselho, respondeu: para César, que é Nero, imperador romano, apelaste, para César, que é Nero, imperador romano, irás. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.